Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, mais um dia, estamos juntos aí para trazer as respostas do questionário, acho que é 19, se eu não me engano. Vamos que vamos, e aí a gente está agora, só para situar, estamos aí na viagem, segunda viagem missionária de Paulo e fizemos uma pausa agora em Tessalonicenses, em Tessalônica, a gente vai aprender algumas coisas sobre essas questões. E aí, pai, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, vamos lá. Eu estava vendo umas respostas de vocês. Eu achei nobre, eu achei muito importante. Parabéns para vocês, puxa vida. Todos quantos estão trabalhando para que essas coisas aconteçam, olha, aplausos de pé. Mas aqueles que estão negligentes, a gente fala assim, misericórdia. É mesmo? Mas vamos animar aí, povo, que é importante. Vamos que vamos. Sem mais delongas, primeira pergunta é... Lembrando sempre que todo trabalho e esforço, com certeza, é para a rotina, a disciplina da leitura da palavra. Porque, Daniel, eu continuo dizendo, pregando, falando a plenos pulmões, de que aquele que não tem exercício de leitura, que não persevera na leitura da palavra, eu tenho minhas dúvidas quanto ao sucesso dele. É presa fácil, né? A gente vai ver, inclusive, hoje uma das perguntas o tentador vai seduzir, a pessoa não vai ter muita barreira para entender isso. Ele está falando para as perguntas que eu fiz hoje para o grupo. Adianta o primeiro, né? Mas também aqui também toca. Também tem aqui também, então tá igual. Vamos embora. Maravilha. Primeira pergunta. No momento em que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, onde ele se encontrava? Vamos ver a resposta que foi nos dada aqui. Boa noite, Daniel. É resposta da questão 1 do grupo 1. No momento em que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, onde ele se encontrava? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 2, em Atenas. Pai, e aí? Parece dois grupos responderam Atenas e um grupo respondeu em Corinto. Tá pendente para Atenas, mas a resposta correta, que mais te mostra onde que estava quando ele escreveu essa carta? Há controvérsias aí, mas não é que eu não estou sentenciando, declarando e afirmando. Eu estou dizendo o seguinte, que alguns exegetas dizem de uma maneira, outros de outro, então são questões discutíveis, mais uma vez. Mas o que me parece, no contexto geral, adequado àquele momento, àquele ambiente, não é Atenas. Na verdade, é Corinto. Então só explica rapidinho que a gente conversou. Todos eles passaram em Tessalônica, Bereia. Chegaram em Bereia e aí eles foram escorraçados, né? O pessoal tocou, e saíram os três de lá e foram para Atenas. Todos os três? Todos os três. Três é Paulo, Silas e Timóteo. Isso, a trinca que veio do começo. Perfeito. Aí então Paulo, muito preocupado com o pai que era, ele pegou e falou assim, meninos, Silvano e Timóteo. Ainda que nós vimos hoje que Silvano não disse que foi ele que voltou, ele disse Timóteo. Mas Silvano foi atrás dele porque ele ficou sozinho em Atenas. Isso, o texto é claro que ele ficou sozinho em Atenas. Então veja bem, aí ficou. E não há, então eles voltaram para lá para fortalecer os irmãos, para Tessalônica no caso, para fortalecer os irmãos e tudo mais. E não há indicação de que Timóteo e Silas voltaram para Atenas. A indicação, claro, que até por conta que escreveu a carta que foi escrita aos Tessalonicenses, é Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Isso deve ter sido esse encontro deve ter ocorrido em Corinto. E lá então ele escreveu, ele diz o que nós vamos ver aí, aquela afirmação, ele estava muito preocupado, como um pai, um filho, e ele falou assim, puxa, quando ele soube, eu falei, ufa, já que vocês estão bons, bem, agora eu vi. Maravilha. Então a ideia está todo mundo em Atenas, eles voltaram para Tessalônica, ficou Timóteo, Paulo sozinho, e a ideia é que não se tem nenhuma notícia bíblica de reencontro deles em Atenas. A próxima notícia que se tem ambos, os três, em Corinto. Então, imagina-se, inclusive, a carta Tessalonicenses foi escrita pelos três, como a gente vê lá em... Claro, irmãos, isso aqui é tudo que creio, mas se você crê diferente, tal coisa, por outras informações, não, isso é questão discutível, isso não tem problema. Não. Mas bom que você averigou, que você insistiu e correu atrás. Maravilha. 2. Neste momento, o que inquietava Paulo? Vamos ver o que o irmão respondeu. Respondendo a pergunta 2 do questionário 19. Nesse momento, o que inquietava Paulo?
O que inquietava Paulo era a perseguição que os tessalonicenses estavam enfrentando. E Paulo tinha também a preocupação em relação à falta de esclarecimento sobre a segunda vinda de Cristo. Isso era o que inquietava e fez Paulo escrever aos Tessalonicenses, explicando e fortalecendo eles dentro dessa perseguição e esclarecendo sobre a segunda vinda de Cristo. E aí, pai? Quem estava, eles estavam sendo perseguidos lá, é isso? Ele estava aflito. Falamos um pouco a respeito da parábola do semeador, mas não vamos falar aqui agora. Veja bem, só uma coisinha para você entender como a palavra do semeador fala que, conforme a palavra pregada, há reações diferentes dependendo do tipo de solo ou do tipo do coração das pessoas. E aí ele podia perfeitamente, como uma pessoa, fazer, já cumpri a minha obrigação, já fiz a minha parte, preguei a palavra, diante do Senhor cumpri a minha missão, estou... sacudo o pó, entra, lavei as mãos e se vira. Não. E aí isso é o compromisso do pregador, daquele que tem as dores de parto, que está preocupado, que quer ver que ele não larga para trás, porque realmente a semeadura, o nascimento, ele envolve e exige cuidados, regar, tirar ervas daninhas e tudo mais, soerguer as pessoas abatidas, sofredoras e tudo mais, precisavam. E aí, esse é um bom exemplo. Nós, quando pregamos a palavra, meus irmãos, nós devemos acompanhar as pessoas, não simplesmente cumprirmos uma missão e falar, já preguei e acabou. Não, é um cuidado, é um cultivo. Não é uma preocupação egoísta. Eu já fiz minha parte, agora você vira. É o cuidado com a vida da pessoa que está ouvindo. Isso é amor. Por quem Jesus morreu. Isso é amor. Isso é amor. Maravilha. Pergunta número 3. A inquietação era tanta que Paulo encaminhou Timóteo a Tessalônica, revelando providências imediatas. Qual é a informação que ele recebeu na volta de Timóteo? Qual a sua exclamação? Vamos ver aqui o que o irmão respondeu. Bom dia, pastores. Aqui está indo a resposta do questionário 19 com relação às perguntas 3 e 6. Primeiro, a 3. A inquietação era tanta que Paulo encaminhou Timóteo a Tessalônica, revelando providências imediatas. Qual é a informação que ele recebeu na volta de Timóteo? Qual a sua exclamação? A resposta está em 1 Tessalonicenses 3:6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Glória ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai. Amém. Questão... E aí faltou aquela frase, coração, que você tenha amado ela. Então, ele, de fato, a volta, qual que foi a notícia que Timóteo trouxe? Boas notícias, eles estavam firmes, muitas saudades dele, também, claro que Paulo, do mesmo jeito como o pai, mas eu gosto muito da exclamação, quando ele ouviu toda a palavra de Timóteo, ele falou assim, puxa, meus palavras, puxa, como vocês estão bem, estou sabendo que vocês estão bem, eu agora vivo. Acho muito legal. Agora um alívio de tensão, é um alívio de preocupação. A expectativa deu certo. É uma libertação de toda aquela preocupação. E é interessante que você veja que Paulo, isso é muito legal. Paulo, ele é o transmissor de todo o conselho de Deus. Mas ele não deixava de se inquietar. Ele diz assim, não andeis, lá, Filipenses, né? Paulo escreveu Filipenses. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, pela oração e súplicas com ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso é o conselho de Deus, isso é a palavra de Deus. Mas ele, como homem, ele tinha preocupação. Aí, olha, aquela palavra dita por ele, pelo Espírito Santo de Deus, por ele, a igreja universal, né? Não a universal do reino de Deus, a universal do reino de Deus, mas não do Edir Macedo, né? Do reino de Deus mesmo. Essa palavra que foi dita à igreja também era para ele.
Ele levou uma palavra que é para ele, mas porque ele estava Mas inquieto. sempre é assim, né? O pregador, quando fala para os outros, ele também quer saber para ele, né? Mas esse é um exemplo claro. Essa palavra, ele estava preocupado, mas ele estava ansioso. Mas ansioso por coisas eternas, né? Ele estava ansioso pelo carro, pela cura, ele estava por libertação, né? Estava ansioso pela vida dos outros. É uma coisa muito importante, a propósito, falando isso, não é um lado do assunto, mas isso vocês vão ver lá daqui alguns meses para frente a respeito de provação. As provações é o Senhor nos deixando caminhar muitas vezes em decisões erradas que fazemos, e não estou falando do pecado, mas decisões más, não aguardamos. Eu acho que toda decisão tomada ela deve ter um tempo de maturidade, de maturação. Porque nesse tempo de maturação as coisas se manifestam sim ou se não. Muitas vezes nós não esperamos esse tempo e nós já sentenciamos. E aí nós nos colocamos em situação de provação. E é muito difícil, é muito complicado, porque essas provações, ela tem outras ações de Deus na pessoa, mas tomar muito cuidado antes de emitirmos, de sentenciarmos, não sermos intempestivos. E a gente vai colher fruto de uma ação indevida e a prova de Deus vai trabalhar no nosso coração, na nossa inquietude. Ele vai ser filhão, querido, você fez coisa. Vamos esperar um pouquinho, só para você ver quanto é bom você ficar. Precisa aprender. Você pagar um tributo por essa besteira que você fez. Não para pagar o pecado, mas como consequência de aprendizado, né? Sempre assim. Pergunta número 4. Conforme escrito também em 1 João 5,18, para aqueles que creem, o diabo não pode tocá-los. Qual então a ação do diabo para vencer os Tessalonicenses? Vamos ver o que os irmãos responderam aqui. Olá, Eros. Olá, Daniel. Vocês estão bem? Graça e paz. Eu vou responder a pergunta número 4. Conforme escrito também em 1 João, capítulo 5, versículo 18, para aqueles que creem, o diabo não pode tocá-los. Qual então a ação do diabo para vencer os Tessalonicenses? Bom, a resposta é a perseguição, tribulações e esmorecimento da fé. Gratidão, fiquem com Deus. E aí, pai, o que o diabo não pode ele pôr a mão no crente, porque não pode tocar? Não pode. Então, mas o que ele faz então? A guerra, essa batalha espiritual, muitas vezes muito mal compreendida. Não tem batalha. Não tem batalha com quem? Se eu não entro no ringue com ele, ele não entra onde eu estou. Mas é que ele manda, né? São, na verdade, dardos inflamados do maligno, mísseis, que ele sugere na sua cabeça assim. A guerra é tudo aqui dentro. Aí dentro, a sua cabeça. Olha, você viu que coisa legal? E aí então, quando eu assimilo ao conselho, a sugestão do diabo, eu dou a luz do pecado. Por mim mesmo, pela minha mão. É assim mesmo, pela minha decisão, pelo meu querer. Eu fui engodado, infelizmente. Mas, irmãos queridos, o diabo não. Se você duvida, está aí. 1 João 5, 18. O diabo não lhe toca. O diabo não lhe toca. O diabo quer ou te sugerir para você ceder ao pecado, ou te sugerir para desanimar da caminhada, ou sugerir para te trazer justiça própria. Olha como você é bom mesmo. O diabo sempre sugerindo o contrário à palavra de Deus. Aquela palavrinha de desânimo, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso é uma exclamação, isso é infernal. E a pessoa ouvindo, como é que você tem que reagir? Você tem que reagir segundo a palavra. Ele vai dizer, isso não vai dar certo. Lógico que vai dar certo. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Vai dar certo, a minha esperança não vai ser frustrada, não vai ser malograda. Cala a sua boca, os quintos dos infernos. Não necessariamente Deus vai dar tudo que a gente quer, mas Deus vai fazer tudo na hora dele, do jeito dele e para a glória dele. Sempre ele vai fazer. E outra coisa, Tiago está muito claro, ele fala assim, vocês não recebem porque vocês não pedem conforme tem que ser feito os pedidos. Vocês pedem para o seu benefício. Por favor, eu quero ganhar na loteria. Vai. Vamos lá. Pergunta número 5. Paulo estaria inseguro ou tratava-se de um perigo real? Discutir. Vamos ver a resposta dos irmãos. Olá, aqui é a Esther Aquino e estou enviando a resposta do questionário número 5. Em Tessalonicenses 3, de 1 a 5, fundamentamos que ali está as inquietudes de Paulo. E vimos que o cuidado do pastor com as ovelhas é constante. O pecado que nos distancia do Senhor faz com que desanimemos e percamos a fé.
é um perigo real, visto que tem muitas artimanhas para que nos afastemos da palavra de Jesus. Este é um perigo real e que todos os cristãos devem se policiar constantemente, como é dito em Tiago 1:14-5. Somos sempre tentados pelas nossas cobiças e se nos deixarmos seduzir por elas, cairemos em pecado. E o pecado nos distancia do Senhor. Amém. É isso então, pai? É real, não é uma ilusão de Paulo, uma fraqueza de Paulo nesse momento, não? Não é absolutamente. Ele sabia muito bem do perigo e do risco. Ele não era um... só para lembrar, que o evangelho que ele recebeu não foi por homem algum, mas foi pela revelação direta de Jesus Cristo. Ele sabia do rojão, ele sabia da guerra, da batalha que é isso, em todo momento que ele via da pregação da palavra, as pessoas sendo resgatadas, transportadas do império das trevas, transportadas para o reino do Filho. Maravilhoso. Amém. Então cai por terra essa doutrina calvinista de que uma vez salvo para sempre não tem perigo real nenhum, agora é só outra coisa. Isso é uma... Nós não cremos. Eu respeito muito os calvinistas, sabe? Que estudo. São pessoas... Então, tem muitos irmãos sérios. Seríssimos. Então, eu não vou questionar isso. Como também não vou discutir com os irmãos da Adventista para eles deixarem de guardar sábado. Não vou, cada um faz conforme quer. Conforme cada um esteja absolutamente convicto, segundo a palavra de Romanos 14, da sua situação. Mas eu, na maneira como creio e prego, vou viver até o fim desse jeito. Eu digo assim, fiquem muito espertos. Vigilantes é uma característica essencial daquele que crê. Vigilante. A advertência de Paulo, de Jesus, o tempo todo, das cartas todas, é vigilante, mantém firme, foco. É impressionante. Porque senão seria um perigo ilusório. Porque já que não pode perder, não é perigo nenhum. É só uma insegurança de momento aí. Pergunta número 6, pergunta bem sucinta, mas profunda, é o que é fé? E o irmão João Batista. O João Batista? Meu irmão João Batista. Querido. Ele respondeu, estava junto, ele vai continuar na pergunta anterior. 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Bom dia, até a ceia de hoje. Então ele está dizendo, que baseado lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É isso mesmo? É isso que o senhor queria? Isso está na palavra, é real, é verdade. E todos responderam isso. Tá agora, o que eu só quero colocar é o seguinte, a fé, ela decorre daquilo que Deus diz. Como é que alguém vai ter fé? Como é que vai dar crédito àquilo que Deus disse se ele não conhece o que Deus, você não sabe o que Deus disse? Não vai frutificar, não vai dar certo. Então, fé, presta atenção, irmãozinho. Isso é muito grave isso que eu falo. Eu acho que uma pessoa que não conhece a palavra não tem fé nada. Não tem, olha só o que eu estou dizendo. A gente vai falar daqui a pouco da fé, diferença do fé da fé verdadeira e da fé falsa. Acho que pode bolar aqui, já vamos respondendo por aqui. Mas presta atenção. A sua fé, olha isso. A sua fé é diretamente proporcional ao conhecimento que você tem daquilo que Deus disse. Perfeito. Não tem. Ou do contrário, você vai crer de que horóscopo dá certo, que pedra dá certo, que cor dá certo. Não vai. Você tem que saber. Fé é crer naquilo. Deus disse. Está encerrado o assunto. A fé é baseada num fato. Se você não tem noção e profundidade daquele fato, a sua fé é oscilante. Não tem jeito, cara. E a fé não é crença, né? Não é baseado num achismo. É fé baseada em confiança que aquele que fez. Esse é o selo da justiça da fé. Romanos 4. Selo da justiça da fé. É crer que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Mas se eu não sei o que ele fez, a promessa que ele tem, como é que fica isso? Isso é só uma exortação. Então, só para lembrar, a propósito, de que quando nós temos essa ação de querer que os irmãos, entusiasmar os irmãos à leitura da palavra, a constância, a perseverança na leitura, eu digo a você que estamos agindo favoravelmente ao aumento da fé nesse povo aí. Em nome de Jesus, querido, que você fé seja fortalecida, cresça mais e mais. Mas vamos ver daqui a pouquinho se pode ser aumentada a fé ou não. Opa! Daqui a pouquinho. Vamos lá, pergunta número 7. Qual a diferença entre obra de fé e obra de justiça? Vamos ver o que o irmão respondeu na pergunta número 7.
Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou responder a questão número 7. A obra de fé é a que fazemos mediante a fé em Jesus, e a obra da justiça é a que se pratica para justificar a salvação. Romanos 4:5. E aí, pai? Existe obra de fé e obra que não é de fé. Eu só entendo o que é obra de fé. Obra de fé é consequência da minha Decorrente fé. da fé. Decorrente da fé. Logo, quem não tem fé não tem obra nenhuma. Quem não tem, e outra coisa, se a pessoa não tem obra nenhuma, não tem fé. Olha, é desdobramento. Por isso que você sempre falava, não existe femômetro. A palavra de Deus diz que existe, é a obra. Se você não tem obra, você não tem fé. Analise as suas obras. Se não tem obra, logo você não tem fé nenhuma. Uma coisa que também não é o assunto de agora, mas eu vi uma pregação daquele da presbiteriana, qual é o nome dele? Hernandes. Muito bom. Muito bom. Ele falou assim, a igreja deveria no mínimo, olha só o que ele falou, e com propriedade, a igreja deveria no mínimo dobrar. Por quê? Todo ano. Todo ano, por ano. Você veja bem assim, uma pessoa que crê, convicção, obra de fé, eu pregava lá, porque eu creio naquilo que me fez resultado, me fez efeito, que me é salutar, saudável. Isso, eu estou tão agradecido pela obra de Deus na minha vida, que eu devo compartilhar com outras pessoas. E durante um ano, buscaram ser assim como missão. Uma pessoa. Um ano. Um desafio, né? Desafio de 2021. Uma pessoa você vai aproximar dela no final do ano. Olha a sua missão, você está sendo enviado para onde você trabalha, no seu serviço, na sua família, você está sendo enviado para ele. O foco de uma pessoa. Esse ano você vai pregar a palavra, vai orar, você vai buscar, você vai ver Deus agir. Nós vamos lançar essa campanha. Assim como Paulo se importava e cuidava e atrás com uma pessoa. Uma pessoa. Se houver isso, uma pessoa, a igreja não vai mais. Isso é lindo demais, é possível. Vamos lá, pergunta. Então, a obra de fé, a obra que decorre da fé, e a obra de justiça é. Justiça própria, né? Entender essa obra de justiça própria, que é o que eu faço, o que eu estou fazendo, e em consequência disso eu mereço. Então, o meu trabalho, o meu salário não é uma dádiva, é uma obrigação. Tá, mas isso, uma dívida. Obra de justiça não existe nenhuma, que nossas obras de justiça são trapo de imundícia. A única obra de justiça efetiva que gerou justiça foi a cruz de Cristo, morto por nós. A única obra de justiça efetiva que gerou, foi fruto, que gerou justiça à humanidade, foi a obra de Jesus. Sem ela não existe obra de justiça, tá bom? Pergunta número 8, o que você entende por obra de fé? Meio que já foi respondida também, vamos ver aqui. É isso, acabamos de falar. Pergunta número 8. O que você entende por obra de fé? Resposta. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Isso está em Gálatas 2:16. E complementando em Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Maravilhoso, é isso mesmo, né, pai? A fé. Isso aí. É legal também continuação do texto que ele falou, Gálatas 2:10, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Efésios, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente não é salvo pelas boas obras, depois de ser salvo, a gente é salvo para praticar boas obras. Pergunta número 9, qual a diferença entre a diferença da fé que o mundo afirma ter e a verdadeira fé? O nosso irmão Adelino trazendo notícias para nós. Boa noite, Daniel. É o Adelino do grupo 3. Estou enviando então a resposta das questões 9 e 10 do nosso grupo do questionário 19, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Resposta à pergunta 9, a pergunta é: qual é a diferença da fé que o mundo afirma ter e a verdadeira fé? A resposta: a verdadeira fé vem de ter a convicção do que não se vê.
a convicção do que é espiritual. Já a fé que o mundo afirma ter vem das coisas materiais, dos ídolos, das coisas que são tangíveis, palpáveis, né? Mas a verdadeira fé vem de Deus. E a pergunta... E aí então tá certo. Perfeitamente, tá certo. E na verdade a fé do mundo não é fé. Não é fé. É crença. É constatação. É torcida. Torcida. É crença, é acreditar em alguma coisa. Como é que eu... E sem base nenhuma, né? Sem base nenhuma. É aleatório. É fideísmo. Fideísmo. Quando é uma crença sem concretude, sem base. E a única fé de verdade é aquela que é baseada na palavra de Deus, na obra de Jesus. Por isso a necessidade de eu estar cada vez mais relacionando-me com a palavra de Deus. Isso vai dando firmeza e convicção. Firmeza. Última pergunta, só para lembrar, a última pergunta todos os grupos devem responder. Tem um grupo que pela segunda vez já não respondeu. O último grupo, a última pergunta todos respondem. Legal? A pergunta é, a fé pode ser aumentada? E vamos ver, o Adelino vai completar agora a sua conversa. Já saiu aqui onde ele estava. Mais ou menos aqui, vamos ver. 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós oramos, lemos a palavra, ouvimos a ministração da palavra, entramos em comunhão com Deus, ouvindo o seu Espírito Santo por meio da palavra, a nossa fé é aumentada cada vez mais. Então essas foram as respostas do grupo 3 do questionário. Vamos agora ao outro grupo. E aí, Daniel, beleza? Aqui é o Ioiô, do grupo 2, e eu vou responder a questão 10, que é: a fé pode ser aumentada? E cremos que sim, né? Tanto que os discípulos eles pedem em Lucas 17 para que Jesus aumente a fé deles, e também Jesus ele vai falar sobre o grão de mostarda, né? Legal que ele faz a comparação que o grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, mas a árvore ela cresce e cresce, fica de um tamanho gigantesco, né? Depois se o pessoal olhar no Google, é absurdo o tamanho que uma árvore de mostarda tem. E é isso, né? A questão também de Romanos, que vai falar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais conhecimento da palavra, mais estamos capacitados a ouvir a voz de Deus e, por consequência, temos a nossa fé aumentada, né? Nossa fé é proporcional ao conhecimento que a gente tem de Deus, da palavra dele. É isso. É isso aí, pai? Caramba, maravilha, é isso mesmo. Quanto mais... É verdade, claro que alguém pode falar assim, então eu vou ler 314 horas por dia. Pronto, cumpri a minha obrigação, mas não entendi nada. Não é assim. É aquela interação de você chegar na vírgula, você parar no ponto, você parar, meditar, você dar uma olhada, ver o que está sugerindo isso, o que eu estou querendo. E essa é a leitura legal, não é ler por ler. E essa meditação. Ler para conhecimento. Vai trazer para a sua vida, né? Não adianta conhecimento intelectual só. Isso gera convicção. Gera convicção. Misericórdia. Você não tem dúvida do caminho que você está seguindo. Você não fica, será? Ou será? Você não tem dúvida, porque você tem todo um cadastramento de leitura da palavra amarrado um ponto no outro. Se, cara, cada manifestação não é isolado, não é um foguete meteórico, um negócio meteórico, vai um espetáculo pirotécnico, vai explode, acabou. Não, aquele que tem essa persistência, o cara pode vir olha isso, pode vir um anjo e dizer que aqui não é. Você vai dizer para o anjo, sobe, vai deitar, vai descansar, vai. Mas é importante que o normal da fé tem que ser aumentada. É isso. Porque fé estagnada vai envelhecendo. Eu tenho um ditado que diz assim, isso é coisa do velho. Eu digo assim, que a fé, ela é corrompida, ela se perde, a inflação da dúvida
acaba com a fé. E como é que se mata a dúvida? Com esclarecimento. Pela palavra de Deus. A dúvida vai aparecendo, a fé vai mirrando. A inflação da dúvida, o aumento da dúvida, mirra a fé. Engole a fé. Maravilha, que você e nós todos possamos continuar perseguindo a verdade. Aleluia. Firmado na palavra e na fé, que vai aumentando até o dia de ser dia perfeito. Deus abençoe a todos. Aleluia. Até a próxima semana. Bora.